A simulação feita pelo Instituto de Criminalística mostra o que aconteceu no dia 25 de novembro de 2020 na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, que liga Taquarituba a Itaguaí. O ônibus que levava 52 trabalhadores para uma indústria têxtil estava atrás de outros dois veículos pesados. Invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. O acidente foi considerado uma das maiores tragédias rodoviárias dos últimos 20 anos. 42 pessoas morreram, 10 ficaram feridas. Em depoimento, o motorista do ônibus, Mauro Aparecido de Oliveira, disse que o sistema de freios do coletivo falhou. Tentou jogar para a direita, mas ficou com medo de cair numa ribanceira. Instintivamente, jogou o ônibus para a esquerda. Foi quando atingiu o caminhão que vinha no sentido contrário. O relatório da Polícia Civil contesta essa versão. O documento aponta que o sistema de freios do ônibus estava íntegro, ou seja, não foi encontrada nenhuma falha mecânica. Além disso, o relatório também ressalta que não tinha nenhuma irregularidade nas condições da via que pudessem provocar o acidente, o que também contradiz o que disse o motorista em depoimento. A conclusão da Polícia Civil é de que a tragédia ocorreu por falha humana. No relatório final, a delegada do caso decidiu indiciar o motorista pela morte das 42 pessoas. A falha que foi possível constatar, infelizmente, foi falha humana mesmo. O motorista do ônibus foi indiciado por homicídio culposo e em concurso formal com o crime de lesão corporal culposa em relação às vítimas sobreviventes. Com o inquérito concluído, agora o material será encaminhado para apreciação judicial. A delegada ressalta que, além do laudo apontar que não houve falha mecânica, testemunhas disseram que o motorista tinha como hábito fazer ultrapassagens proibidas. Inclusive, no dia do acidente, antes da colisão, Mauro já teria tentado fazer outras ultrapassagens perigosas. Outra prova apontada no relatório foram as velocidades registradas pelo GPS do ônibus. Segundo a polícia, antes do impacto, o ônibus chegou a atingir 89 km por hora, acima dos 80 km por hora permitidos no local. Além disso, a empresa de ônibus não poderia operar, porque a autorização estava suspensa. A empresa de ônibus ela vai responder por exercício irregular da profissão, a responsável pela empresa de ônibus vai responder por exercício irregular da profissão e também por expor a vida de outrem em perigo. Os donos das indústrias que contratavam o transporte dos trabalhadores também devem ser responsabilizados, porque deveriam fiscalizar as condições do transporte dos funcionários. Eles foram indiciados por falsidade ideológica e por expor em risco a vida de outrem. Para o advogado de defesa do motorista, o relatório é inconclusivo, pois faltam detalhes técnicos que foram questionados pela defesa e não foram respondidos. A empresa alega que havia um rigor na manutenção dos veículos, e esse rigor era semanal. Ora, eu entendo que o sistema de frenagem é um dos mais importantes de um veículo coletivo, que transporta muitas pessoas. Se isso foi feito, qual seria a última vez, já que era semanalmente, em se fazendo, qual foi a última? Quais as peças trocadas nesse sistema de freio? Há notas fiscais a respeito disso? Ou ficou só digamos assim, na palavra, na retórica de que haveria esse rigorismo no trato com os veículos, né? Isso ficou em branco, a meu ver, na perícia. O advogado insiste na versão de que houve falha nos freios. Por isso, o motorista invadiu a contramão. Nós temos também uma testemunha que estava ao lado do motorista no momento do acidente e afirmou que realmente não houve ultrapassagem. Então, está havendo contradições nessa questão toda. Ainda segundo o advogado, a Star Turismo não realizava revisões semanais nos veículos. Apesar de testemunhas relatarem que ultrapassagens proibidas eram constantes na conduta do motorista, a defesa alega que se apoiar nesses depoimentos é subjetivo. A prova testemunhal não é a melhor das provas. A prova técnica, sim, é aquela que tem um juízo de valor, não é, mais concreto.
A testemunha sempre apresenta a contradição. Essa mesma que deverá ser ouvida, ela diz que ele não confirma essas ultrapassagens e diz mais que não houve ultrapassagem no momento do acidente. Sobre as provas do GPS de que o motorista acelerou, a defesa sustenta que, na verdade, não houve aceleração. O que faltou foi o freio. Na verdade, ele não acelerou, que ficou em 89 a quilometragem, né, que ele estaria. Se o limite máximo é 80, 89 não caracteriza nenhuma infração administrativa, inclusive. Mauro fazia o transporte dos trabalhadores há 8 anos. A defesa diz que ele está com depressão por causa da relação de afeto que tinha com as vítimas. Diante disso, vai pedir também o perdão judicial. Nós estamos diante de um denominado crime sem intenção. Né? Ele está sofrendo muito por isso. Ele não teve intenção de causar o acidente. A jurisprudência entende que, havendo uma relação de afetividade com a pessoa, digamos, vitimada, não é? E quando as consequências do ato atingem o agente de forma tão grave que dispensa a penalização. Uma das vítimas do acidente foi Gustavo Ferreira de Oliveira, de 24 anos. Ele trabalhava há 6 meses na indústria têxtil e sempre dizia à família que o motorista do ônibus corria muito. Após 90 dias do acidente, o avô ainda se pergunta por que isso aconteceu com o neto. Tirou minha felicidade, acabou comigo, acabou com a minha vida num acidente desse que aconteceu. A mãe do Gustavo ainda custa acreditar que o filho embarcou no ônibus naquela quarta-feira. Realmente o Gustavo chegava em casa e sempre ele falava: mãe, o motorista corre. Naquela angústia que eu tava, foi o primeiro lugar que veio na minha cabeça. Falei, eu vou para Taquarituba. E eu chegando no hospital, eu cheguei por volta de umas 20 para as 10 mais ou menos. E a hora que eu cheguei, infelizmente, meu filho não estava com vida mais. A hora que eu cheguei foi o primeiro nome que eu vi. Gustavo Ferreira de Oliveira, e era meu filho. Ele já estava morto. E eu não consegui nem me despedir dele. É muito peso numa cacunda só, hein, gente? O motorista, como foi dito, inclusive, pelo advogado. Rodrigo, perdão, sim, existe essa figura jurídica em todo o mundo, em todos os países. O homem da capa preta pode entender que